meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Teologia de Segunda. Sou o pastor Nandão, da Igreja Evangélica Projeto Casa do Pão. Se você me permite, hoje eu quero dividir com você uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse vinde a mim de Jesus é um chamado universal. Jesus está falando assim, ó, vinde a mim todos. Mas além desse chamado ser universal, vinde a mim todos, é um chamado também prioritário. Porque ele continua falando, vinde a mim todos os cansados e todos os sobrecarregados, porque eu, Jesus, vos aliviarei. Perceba que Jesus está chamando a todos o tempo inteiro, mas principalmente aqueles que estão cansados e aqueles que estão sobrecarregados. Eu gosto de fazer essa análise da palavra, qual é o contexto que Jesus está falando, para que público Jesus está falando, porque isso enriquece demais a nossa análise do texto bíblico. Então você perceba que Jesus, quando está falando para pescadores, ele vai falar que vai fazer os caras virarem pescadores de homens. Então eu vejo agora Pedro, Tiago, entendendo muito bem o que Jesus quer falar com eles. Venham, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então você está vendo Jesus falando para pescadores, usando rede, usando mar, usando peixe, usando o termo pescadores de homens. Quando Jesus está falando para a gente que está no campo, ele vai usar os termos do campo. Ele vai falar das aves do céu, ele vai falar dos lírios do campo. Quando ele está falando para a gente que faz parte da agricultura, ele fala do semeador, ele fala sobre o joio e o trigo. Então Jesus está falando uma linguagem de muito fácil entendimento para aqueles que estão ouvindo. Jesus está pegando a realidade de vida daquelas pessoas e usando essa realidade para contextualizar a sua fala. E agora, no texto que nós estamos lendo em Mateus 11, 28, Jesus está falando sobre fardo e sobre jugo. Fardo e jugo são utensílios, são termos de trabalhadores mais braçais, de operários. Então eu entendo aqui que Jesus está falando para gente que está fazendo serviço braçal, que está carregando peso. É gente que está fazendo aquilo que os outros, que são mão de obra mais específica, não fazem. Perceba que quando Jesus propõe para eles jugo suave, Jesus está falando de um instrumento de dominação animal. O jugo era aquela madeira que era colocada sobre os bois, sobre os cavalos, para que quando você usasse 2 bois, 3 bois, 4 bois, ou 2 cavalos, 3 cavalos, 4 cavalos, não fosse cada um para um canto, para que eles pudessem focar o seu trabalho e que o Senhor que estava guiando aquela carroça pudesse conduzir aqueles bois ou pudesse conduzir aqueles cavalos sob aquele jugo. Só que nesse tempo existia o jugo humano. O jugo humano também era uma madeira de se colocar sobre os ombros, com as pontas estendidas, e que nas pontas eram colocados os pesos. Nessa ponta eles poderiam levar os fardos do material que era produzido no campo, por agricultores que eram mão de obra um pouco mais especializada. Nesses jugos eles podiam carregar cântaros de água pesados. Então, muito provavelmente, a Bíblia não nos dá essa certeza, mas muito provavelmente Jesus está falando por uma classe que está subjugada, inclusive por aqueles que são iguais a eles. Então note que Jesus está falando de termos que se remetem a serviço braçal,
a serviço pesado. E eu entendo que Jesus está propondo agora um novo tipo de proposta de trabalho. Jesus não está indo contra o modelo de trabalho. Jesus está indo contra a opressão. É diferente. Jesus não está falando assim, vinde a mim que vocês vão parar de trabalhar. Não. Jesus continua falando que vão continuar trabalhando. Só que ele propõe um jugo suave. Então você imagina agora um senhor que está produzindo jugo para que seus trabalhadores carregassem esse jugo e carregassem esses fardos sobre esse jugo. Você acha que ele está preocupado em tirar farpa de madeira ou colocar sobre essa madeira alguma coisa que possibilitasse ser mais macio aos ombros? Claro que não. Isso devia ser feito a toque de caixa. Corta a madeira, mede, faz aqui a curvatura do pescoço e bota para usar. Até porque quanto mais peso se levava, esses jugos provavelmente deviam ficar em gastos e quebrar ao longo do tempo. Então tinha que ter reposição. Mas é lógico que esse jugo podia ser um pouquinho mais leve. Podia ser uma madeira um pouco mais leve. Esse jugo podia ser também mais suave. Podia não agredir tanto, podia não machucar tanto. Podia ser pelo menos lixado para que não deixassem farpas sobre a pele das pessoas. Podia até melhor colocar alguma coisa, um pano envolvido, alguma coisa macia, que ao ter o contato com a pele, aquilo pelo menos amenizasse o contato. Então Jesus está propondo agora um jugo suave. Jesus não está propondo o fim do jugo, não, ele está propondo um jugo suave. Um jugo que você vai continuar trabalhando, mas você vai caminhar agora de maneira agradável. E além do jugo suave, Jesus está propondo um fardo leve. Imagina aqui comigo, pensa, não tem leis trabalhistas nessa época. Hoje as relações de trabalho já se dão às vezes de maneira muito questionáveis, mas imagina naquela época. Hoje você tem sindicatos, você tem leis que amparam os trabalhadores, que definem limite de horas diárias, limite de horas semanais, salário mínimo, etc. Nessa época não tem nada, irmão. Você tem gente precisando de trabalhar e gente que tem trabalho para oferecer e ponto. É só isso. Então, se o patrão botava fardos de 10 quilos em cada lado, o patrão da fazenda vizinha, lá da eira vizinha, começou a observar e falou, se eu botar 11... cada viagem eu estou levando 2 quilos a mais, e passou a botar 11. Um terceiro observou isso e falou, vou começar a botar 12. Aquele que estava botando 10 falou, estou perdendo tempo com... Se eles carregam 11, carregam 12, os meus vão carregar agora 12,5. Então perceba que enquanto o trabalhador aguenta mais peso no fardo, mais peso era posto no fardo. E agora Jesus vem propondo o quê? Tirar o fardo? Não. Jesus está propondo continuar com os fardos, só que fardos justos. Perceba, fardos leves. Fardos que você vai conseguir carregar. Então Jesus está falando assim, eu não vou mudar a proposta, não é isso. Eu não vim mudar a proposta, eu só vim humanizar a proposta. Eu vim falar para vocês que se vocês passarem a me seguir, vocês vão continuar no caminho, vocês vão continuar na labuta. Só que agora vocês vão ter jugos que não vão machucar e vão ter fardos que vocês conseguirão carregar. Então a proposta de Jesus para aquele povo naquele momento e para a minha vida e para a sua, não é simplesmente parar de fazer, não é simplesmente quebrar tudo, não. Jesus não vem propondo quebrar nada. Jesus, ele vem simplesmente humanizar as relações. É isso. Então Jesus está falando, existe um caminho mais excelente, existe um caminho mais humano, existe uma forma de fazer que seja muito melhor para todos. E eu vou provar que isso é possível. Então quando nós chegamos até Jesus, a proposta da cruz é exatamente essa. Você vai continuar caminhando. Você vai continuar comendo do suor do seu rosto. Você vai continuar vivendo, sofrendo, debaixo do sol, debaixo da chuva. Porém, eu proponho agora um consolo. A dor vai continuar com vocês a todo momento.
Mas agora eu também proponho um consolo. E aí Jesus vai falar que envia o Espírito Santo para nos consolar. Então a proposta de Jesus para a nossa vida é fardo leves em jugos suaves. Jugos que não vai te machucar. Jugos que não vão lhe machucar. E fardos que você vai conseguir carregar, meu irmão. Enquanto homens oprimem, Jesus conforta. Enquanto homens derrubam, Jesus levanta. Enquanto homens abusam, Jesus protege. Enquanto homens ferem, aleluia, Jesus cuida das feridas. Enquanto os homens são maus, Jesus é bom. Jesus quer trazer sopro de vida, meu irmão, sobre a tua vida. Jesus quer aliviar as altas cargas impostas pelo sistema romano sobre a tua vida. O peso do pecado que o mundo impõe sobre a sua vida, sistema romano aqui, a gente entende pelo Senhor desse século, pelas questões mundanas. E Jesus quer te dar descanso. É isso. Jesus quer te aliviar desse peso do pecado e te dar descanso. Nos braços de Jesus você encontra descanso. Nos braços de Jesus você tem jugo suave. Nos braços de Jesus você tem fardos leves. Que você receba essa palavra no seu coração e que tenha certeza que em Jesus você tem descanso, em Jesus você tem jugo suave, em Jesus você tem fardo leve. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Sou casa de Deus.